E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez agora trazendo um novo assunto, ondas eletromagnéticas. Tá? Um assunto muito interessante, vamos aprender um pouquinho sobre elas? Vamos lá? Olha só, o próprio nome já nos ajuda a ter uma ideia do que seja, né? Ondas eletromagnéticas. Né? Ela tem esse nome porque ela é formada por um campo elétrico e um campo magnético. Então essa figura que está aí no slide nos ajuda a entender um pouquinho como isso funciona. Tá? Aí está mostrando um campo elétrico representado em azul e um campo magnético representado em verde. E vocês podem ver que esses campos eles oscilam. E o interessante a gente perceber aqui, né, é o seguinte: você tem, por exemplo, um campo magnético que está variando com o tempo. E todas as vezes que um campo magnético varia, ele gera um campo elétrico. O campo elétrico, por sua vez, ao variar, também vai gerar um campo magnético. Então, a onda eletromagnética, ela se autossustenta. São duas características muito importantes, né, da onda eletromagnética. Sua alta velocidade, que é a velocidade da luz, né, porque a luz também é uma onda eletromagnética, né, que é a velocidade representada aqui embaixo por 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso corresponde a 300 mil quilômetros por segundo. E o fato também dela se propagar no vácuo, né, que é uma grande vantagem da onda eletromagnética. Bom, aqui, pessoal, eu tenho o que nós chamamos de espectro eletromagnético. Tá? Ele representa todas as ondas eletromagnéticas que existem e eu vou mostrar para vocês a diferença que há entre uma e outra. Okay? Primeiro, o que diferencia o visível, por exemplo, do micro-ondas, do raio-x, né, da onda que é utilizada aí no seu celular? A única diferença entre elas é o comprimento de onda. Tá? É só isso. E como vai alterar o comprimento de onda, consequentemente altera a frequência também. Né? Veja aí pela figura, olha, você pega aí 2 picos consecutivos, isso é um comprimento de onda. À medida que a gente caminha para a direita, o comprimento de onda está diminuindo, consequentemente a frequência se torna maior. Tá? Então, ali, quando a gente começa ali com as ondas de rádio, por exemplo, aquela figura ali embaixo mostrando, né, prédios, casas, pessoas, é porque o comprimento de onda das ondas de rádio são próximos das dimensões aí de metros, né, casa, pessoas e tal. Aqui inclui também, tá, gente? Rádio, TV, celular, tudo está nessa faixa daí. São frequências menores, consequentemente, os comprimentos de onda vão ser maiores, tá? E aí, aumentando um pouco a frequência, nós temos o micro-ondas, que vai ter um comprimento de onda aí da ordem de centímetros. Aumentando mais um pouco, nós chegamos no infravermelho. O infravermelho é interessante porque todos nós emitimos o infravermelho, né? E nós emitimos o infravermelho porque as moléculas dos nossos corpos oscilam na frequência do infravermelho. Então, elas estão emitindo infravermelho. Né? E alguns animais, principalmente os animais de hábitos noturnos, eles enxergam no infravermelho. Então, subindo mais um pouco aí, nós chegamos no visível, que é uma pequena faixa do espectro, tá? Muito menor do que está aqui no desenho, ela corresponde a 1% mais ou menos de todo o espectro. E é essa faixa que nós temos sensibilidade para enxergar. São essas 7 cores, né, que vão aí do vermelho ao violeta, né, começando com a cor de menor frequência, que é o vermelho, aí vai aumentando a frequência, né, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Né? Aí, a partir do violeta, aí já está no ultravioleta. Aí a frequência já começa a ficar grande o suficiente para gerar danos à nossa saúde. Tá? Porque uma alta frequência corresponde a muita energia transferida. E essa alta energia em um curto intervalo de tempo pode ser danosa a nós. Ela pode gerar mutações nas suas células, por exemplo.
né? Isso pode desencadear um câncer depois. Então, a partir daqui, a ultravioleta, raio-x, raio gama, a gente tem que tomar muito cuidado com essas radiações. As outras, micro-ondas, infravermelho, ondas de rádio, TV, celular, não tem problema nenhum, tá? A frequência delas não é suficiente para gerar danos à nossa saúde. Bom, e embora essas ondas de alta frequência, né, igual raio-x, raio gama, sejam nocivas à nossa saúde, elas também têm muitas utilidades para nós, né? Porque, como elas têm alta frequência, elas vão ter um comprimento de onda muito pequeno. E o comprimento de onda sendo pequeno faz com que, por exemplo, você possa usar o raio-x para enxergar dentro do seu corpo, coisa que você não consegue fazer com a luz visível, né? Então, o raio-x, como o comprimento de onda dele é pequeno, ele consegue atravessar a sua pele, por exemplo, só que ele não vai passar pelos seus ossos, né? Então, o técnico coloca uma radiografia atrás de você, o raio-x incide sobre o seu corpo e vai formar uma sombra dos seus ossos lá atrás, né, já que ele consegue atravessar a sua pele. Então, isso pode ser utilizado tanto para diagnóstico quanto também para tratamentos, né? O raio gama, o comprimento de onda dele é menor ainda, então ele atravessaria não só a sua pele, mas seu osso, a parede, tudo, né? Mas também ele pode ser utilizado em alguns casos, né, em muitos equipamentos que são utilizados aí na ciência, na indústria, para fazer análise, né? Nós utilizamos muito esses tipos de radiações aí. E aqui embaixo, nós temos um gráfico também muito interessante que nos mostra a sensibilidade do olho humano, né? Eu comentei com vocês que nossos olhos só têm sensibilidade para enxergar aquele pedacinho ali do visível, né? Mas esse gráfico ele nos traz mais detalhes a respeito disso. Ele está nos mostrando aí que a sensibilidade dos nossos olhos ela é maior ainda para determinadas cores que estão ali entre o verde e o amarelo. Veja onde está o pico do gráfico. Na região do verde com o amarelo, não é? É por isso, gente, que quando você enxerga algum objeto na cor fluorescente, aquilo ali parece que tem um brilho maior, não é assim? A gente vê de longe, né, um objeto fluorescente. É porque os nossos olhos têm uma sensibilidade maior para aquela cor, né? Por isso que ela se destaca tanto. Inclusive, objetos utilizados aí pelos seguranças, faixa de segurança, por exemplo, sempre tem essa cor fluorescente para chamar mais a atenção mesmo, ok? Bom, e aí, pessoal, diante disso, eu vou deixar uma questão, né, com vocês aqui para a gente discutir e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Nós vimos ali que o espectro eletromagnético ele engloba uma grande variedade de ondas eletromagnéticas, mas nós humanos, né, nossos olhos, só conseguem enxergar uma pequena faixa desse espectro. E por que será? Será que existe um motivo especial para a gente enxergar só naquela região do visível ali? Será que isso é melhor para a gente, né, ou não? Vamos discutir um pouco sobre isso? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que existe um motivo para a gente enxergar naquela faixa? E se tem um motivo, que motivo seria esse? Vamos pensar um pouco a respeito? Então vamos lá, hein? Abraço para vocês, até mais, fiquem com Deus.